esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguiu Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Então, acabamos nesse tempo de sair do tempo pascal e nós estamos agora no tempo comum. E é bonito também o tempo comum porque ele nos leva à reflexão, a refletir sobre a nossa vida cotidiana. Como é que nós devemos nos relacionar com Deus diante das diversas situações que nós passamos e também com as pessoas que estão ao nosso redor. Uma das grandes consequências do pecado original que ele acabou trazendo para o mundo, claro, foi o pecado, e a partir do pecado vieram muitas consequências. Uma das consequências do pecado foi a doença. A doença é algo normal nesse mundo. Ninguém quer ficar doente. E nós aqui nos deparamos, com um homem doente. Aqui não se diz se ele era um cego de nascença, mas provavelmente era de nascença. Provavelmente. O filho de Timeu, Bartimeu, cego, e além de cego ainda era mendigo, Talvez se Bartimeu não fosse cego, talvez ele não tivesse a iniciativa de procurar Jesus. A enfermidade levou ele a procurar Jesus para ele sair da cegueira que ele estava. Quantas pessoas ali no tempo de Jesus estavam com uma saúde boa e não procurou o nosso Senhor? E os enfermos foram até levados à força. Quando nós vemos ali no capítulo 2, do Evangelho de São Marcos, nós estamos no 10 agora, aquele homem que foi levado por 4 homens, que estava paralítico. Então, na maca levaram ele, e ali Jesus acabou curando, e ali tem uma coisa, Jesus fala justamente para eles, os teus pecados estão perdoados. Jesus nem se refere à doença do corpo, mas ele já vai diretamente na doença da alma, Os teus pecados estão perdoados. Então, a doença está aí. Mas nós precisamos também entender que, assim como Deus vai sempre tirar um bem maior, até de um mal, nós nunca vamos tirar o bem de um mal, nós nunca. Mas Deus, como sendo Deus, Ele tira do bem
do mal o bem. E na doença Deus tira. Olha, quando uma pessoa ela está doente, todo o orgulho dela cai por terra. Aqueles que se sentem os tais, os donos do mundo, quando eles estão doentes, fica quietinho, dependendo do outro, para que o outro possa ajudá-lo. Aquelas pessoas que são assim muito individualistas, que não gostam que ninguém ajude, acaba tendo que passar por essa situação de ajuda, embora ela não queira, mas no fundo, depois acaba cedendo. A doença leva a pessoa a refletir sobre a sua vida. E se eu morrer? Porque eu vi o que está com bem de saúde, não fica preocupado, não fica pensando em está bem de saúde. Mas quando ele está doente, ele passa a refletir também. E se eu morrer? Diante da vida, diante do que eu vivo, diante do que eu vivi até agora, será que eu vou me salvar? E aí a pessoa faz um bom exame de consciência, aí que de repente chama até um sacerdote para pedir perdão e receber o perdão das suas faltas. A pessoa se sente indigna. Isso a enfermidade faz. É a purificação. Muitos estão doentes porque Deus está purificando a alma dela. Nós precisamos entender muitas vezes isso. É um tempo de purificação, porque nós precisamos passar por essa purificação da nossa alma aqui, até mesmo para diminuir até o tempo de purificação da alma no purgatório. Esses dias me pediram para eu ir no hospital para dar unção dos enfermos para uma pessoa. Foi segunda-feira passada. E você sabe que essa questão de ir no hospital hoje e na UTI há muitos impedimentos, né? Então não dá para ir, mas eu acabei indo lá, porque disseram até que o médico disse que podia ir. Cheguei lá, não foi bem assim. Foi um médico de um outro hospital, me parece, de um outro lugar, que acabou dizendo que podia, mas chegou ali, acabou. Eu entrando, né, tomei todas as medidas, usei toda aquela roupagem que precisava ser usada. Né, a menina até pediu, padre, seria bom que o senhor não entrasse de batina. Então, deixei minha batina lá do lado, no escritório ali de uma das enfermeiras-chefes. Entrei. E ali aconteceu uma coisa interessante. Eu pensava que eu ia encontrar um homem lá todo assim, né? Mas não era de Covid, não. O homem não estava com Covid. Aí, o homem estava ali tomando café. Eu disse, até que ele não está tão mal. Parecia que a pessoa já estava morrendo. Aí cheguei e disse assim, olha, vim aqui para dar unção dos enfermos. Ele ficou meio assim, né? Aí eu falei que foi tal pessoa, depois ele acabou falando de uma outra pessoa que era o pai dele e tudo, ou que ele era pai. E aí ele colocou as coisinhas ali, né? Ali sentado, né? Acabou, esperei acabar de tomar café. E aí comecei, né? O rito. Perguntei para ele, o senhor quer se confessar? Porque na verdade não foi nem ele que pediu, foram o filho, né? As pessoas que pediram. Mas é um homem católico, né? Então, aí eu disse, o senhor quer se confessar? Aí ele fez assim, eu quero. Ele foi confessando, de repente ele se deparou com algo. Ele disse, isso aqui eu nunca confessei. E aí ele confessou. Olha, talvez se aquele homem não estivesse doente, ele jamais iria lembrar desse pecado, que ele precisava confessar.
Você vê como Deus, ele vai dando as oportunidades, ele vai dando todos os meios necessários para que nas diversas situações da nossa vida nós possamos entender quem nós somos e a partir do momento que nós entendemos quem nós somos, nós cheguemos a isso, a lembrar e, como eu sempre conto, né, daquela mulher há muitos anos atrás lá em São Gonçalo dos Campos, que estava no hospital. E aí ela pede para alguém, um padre, e me pediram para eu ir lá. E naquele momento, uma mulher já idosa. Aí a mulher diz assim: padre, quando falaram que eu ia ter que fazer a cirurgia, de repente, padre, apareceu na minha mente, assim como que uma tela, os pecados da minha vida. Que, padre, o que é que eu estava fazendo da minha vida até agora? Olha, na hora que ela foi levada para a cirurgia que ia, ela lembrou, e ela disse que ela precisava, e ali foi, eu atendi, olha, foram coisas brabas mesmo, viu? Não foi coisinha, não. Anos. E foi justamente naquela doença que levou aquela mulher a dar esse. Passada uma semana, ela morreu. Purificou-se, confessou-se e foi para a casa do Pai. Unção dos enfermos e tudo. Esse dia eu passei, né, que eu fui lá para casa, fui fazer o casamento da minha sobrinha e aproveitei, né, fiquei uns dias, por isso que eu estava meio que sumido. Aí fui para casa. Minha mãe, ela tem 84 anos. Minha mãe já quebrou o fêmur. Minha mãe, com 79 anos, ela quebrou o fêmur. Com 81, ela pegou um câncer e no útero, tirou o útero da minha mãe, com 81 anos. Minha mãe tem uma dor na perna que as pernas de mãe já estão atrofiadas, elas estão abertas, vai abrindo assim, aí mãe, ela sai andando e mancando, às vezes segurando pelas paredes assim e vai. Eu não vejo minha mãe assim se lamentando, né? Eu vejo ela passando as mãos no joelho, eu pergunto o que é, mãe? Ah, o frio, né? Quando o frio fica assim, aí é aquela dorzinha que vem, a dorzinha é dor, né? Que ela está sentindo. E eu sei que minha mãe, ela está passando por um tempo de purificação da alma dela. Eu não estou pedindo para minha mãe que Jesus venha e faça as pernas da minha mãe voltar toda ao normal, para minha mãe ficar igual uma menina de 15 anos, jogando, correndo, subindo ladeira e descendo ladeira. Não, minha mãe está passando por um processo de purificação. E quanto que minha mãe já mudou, eu percebo. Eu vejo minha mãe, olha, é mais silenciosa. A minha mãe, quando ela acaba de fazer as coisas, ela vai lá e fica rezando o texto dela. Aí, quando acontece muitas coisas, acaba não rezando. Aí, de noite, eu vi ela dizendo, né? Hoje não deu nem tempo para eu rezar direito, mas vou terminar as minhas orações. Então, eu fazia assim, de manhã, eu rezava a missa ali em casa com ela e os meus 2 tios. Era a missa dos idosos, porque os novos não vão não, né? Então, eu celebrava a missa para minha mãe. E meu tio e um outro tio. Ela 84, meu tio com 80 e o outro vai fazer 90. Todos 3 passando por um tempo de purificação. Aí, durante o dia, ajudo minha mãe em casa, faço as coisas com ela, limpo o fogão, limpo a casa. Ela, José, não para de ficar fazendo essas coisas, você está aqui para descansar. E tá, não, mas vou lá e limpo e vou fazer das coisas.
Aí, às 18 horas, é hora de nós rezarmos o terço. A gente reza o terço. Depois fico ali um pouquinho, depois cada um toma o rumo na sua vida, né? Aí eu vou me recolher também. Mas eu sei que Deus está purificando a minha mãe. Então nós precisamos entender que esse tempo de purificação, embora seja uma coisa difícil para quem está vivendo, nós precisamos permitir que Deus purifique a alma do outro. Então, às vezes, olha, Senhor, purifica. Eu estou pedindo, purifica a alma dessa pessoa, purifica, Senhor. Porque, olha bem, depois que o cego foi curado, o que é que está dizendo aqui? Ele passou a seguir Jesus. Passou a enxergar o que ele não enxergava com a luz, tanto física como da alma, ele passou agora a enxergar. Ele enxergou quem? Jesus. E agora a vida dele é voltada para Jesus. Quantas pessoas, repito, meus irmãos, na doença encontraram Deus. Quantas que lá não queriam saber de Deus e ali, naqueles momentos, chame um padre, pelo amor de Deus. Chame um padre. Aqueles que, devotos de Nossa Senhora, né, que às vezes nem eram tão devotos assim, usavam uma medalha milagrosa no pescoço, no bolso e tal, e de repente ali, por uma iluminação, aí viu alguma coisa, e aí eu preciso de Deus, eu preciso de Deus. Repito, a doença é um meio de purificação da alma. Através da doença, Deus se utiliza para que a pessoa possa se encontrar com Ele. Quantos, através da doença, orgulhosos, cheios de si, chamaram aquelas pessoas que elas tinham riscado da vida delas e foram pedir perdão. Chama aquela pessoa aqui que eu quero pedir perdão, que eu fiz muito mal para ela. Você me perdoa ali no leito. Quantos pais com problema com seus filhos e ficaram ali, olha, chama meu filho, chama meu filho, chama meu filho, e nada de se eu morrer, e chama meu filho, e chama meu filho, e quando o filho chega, diz, meu filho, eu quero te pedir perdão, eu não fui um bom pai, eu só fiz o mal, você me perdoa? Sim, pai, eu te perdoo. Leva uns minutos, a pessoa vai embora, vai ao encontro de Deus. Se não fosse por aquela doença, talvez nunca chamasse o filho para pedir perdão. Então, que Deus nos dê a graça, né? Eu não estou pedindo que ninguém fique doente, porque quem é que vai querer ficar doente? Mas se você está e se eu estivesse, que ali no leito do hospital nós saibamos ser submissos a Deus nesse momento. Senhor, estou aqui e me uno a Ti na cruz. E o que o Senhor precisa fazer, que o Senhor faça. Me converta, Jesus. Muda a minha vida. Senhor, que agora nesse espaço de tempo que eu estou aqui,
que não tem nem ninguém ao meu redor, a não ser só o crucifixo que eu vejo. Senhor, que nesse momento de solidão, que é um momento que dá para eu repensar a minha vida, mostra-me, Senhor, o que eu preciso mudar. Mostra-me, Senhor. Porque quando a gente está com saúde, a gente está correndo para lá, faz um monte de coisa, a gente não tem nem tempo para Deus. Não quer nem saber de Deus, mas é nesse momento ali, olha, que a pessoa vê também, né? Agora eu sei quem são meus amigos. Aí quem é, ninguém vem. Senhor, eu só posso contar contigo. Porque antes não contava com Deus, agora está dizendo eu conto com Deus. Está vendo? A mudança que vai acontecendo. A pessoa reza mais. Que nem rezava. Então peçamos a Deus hoje como o cego Bartimeu. Senhor, que eu veja. Que eu veja. É isso que eu quero ver, eu quero enxergar. Estando em cima de uma cama, em casa, no hospital, ou estando com saúde, cuidando até dos doentes, Senhor, que eu veja. Me mostra aonde está o meu problema, aonde eu preciso mudar. Venha, Senhor, em meu socorro. E a partir daquele momento, ele passou a seguir Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.